Como toda pessoa perfeitamente normal que trabalha com arte e cultura, eu tive uma ideia um pouco absurda. Criar uma inteligência artificial especializada em projetos culturais e editais brasileiros. E foi assim que nasceu a IA Ema, em homenagem à nossa cachorra e uma sigla para Escritório de Metodologia do Mercado Artístico. Eu criei a Ema para ajudar artistas e produtores a analisar editais, construir projetos etapa por etapa e, antes do envio, revisar tudo com um olhar crítico de parecerista. Porque depois de anos escrevendo projeto, aprovando, reprovando, corrigindo, relendo o regulamento e tentando entender exatamente o que uma banca de pareceristas queria encontrar em cada campo, eu comecei a pensar: por que esse processo ainda precisa ser tão difícil? Então eu resolvi transformar o que a gente aprendeu trabalhando com projetos culturais numa ferramenta disponível a qualquer hora. Só que, quando você cria uma IA dessas, naturalmente aparece uma pergunta: até onde ela consegue ir? Então eu resolvi testar. E para isso eu tive uma ideia igualmente sensata. Eu criei um musical com papagaios chamado Loucos por Louros. E eu comecei sem projeto, sem justificativa, sem objetivos, sem orçamento, sem cronograma, sem plano de divulgação, sem nada. Eu tinha papagaios e um trocadilho. Só. E resolvi construir um projeto inteiro para Lei Rouanet com a Ema. Depois, quando tudo estivesse pronto, eu faria a parte mais interessante. Mandaria a própria Ema avaliar, como parecerista, o projeto que ela tinha acabado de me ajudar a construir. Depois que tudo estivesse pronto, eu faria a parte mais interessante. Mandaria para a própria Ema avaliar, como parecerista, o projeto que a gente tinha acabado de construir juntas. E olha só o que aconteceu. A primeira coisa que eu fiz não foi pedir para a Ema escrever, mas sim para ela analisar a Lei Rouanet para mim e ver o que eu precisava fazer para conseguir construir esse projeto muito louco que é o Loucos por Louros. Então, eu entrei aqui na análise do edital, disse para ela que ia captar por uma lei de incentivo, ela me listou as leis de incentivo que ela tem no banco de dados dela, e aí ela pegou e fez toda a análise do edital para mim. Então, ela me dá, ao final, 10 pontos de que exigem a minha atenção para poder escrever esse projeto. No caso, na Lei Rouanet, mas isso serve para qualquer edital. Essa etapa, você cola o edital que você quer concorrer aqui, ou se tem no banco de dados dela, você só escolhe qual que é, ou você cola o texto, ou você anexa um PDF, e ela vai analisar e te dar os pontos principais, e ainda me dá uma atenção especial para o meu musical com papagaios. O seu projeto é um espetáculo de artes cênicas. Alguns pontos importantes você precisa deixar muito claro na sinopse e especificações técnicas do que se trata o espetáculo. Personagens, roteiro, temática, como os papagaios aparecem, se é uma animação, se é manipulação, se são atores com figurinos, né? Então ela me dá toda essa ideia, todas essas sugestões para eu poder, enfim, começar a escrever o projeto musical com papagaios. Depois eu fui para a ideia do projeto. E é aqui que a brincadeira começa a ficar muito legal. Porque eu só falei para ela: minha ideia está vaga, me ajuda a estruturar. Aí ela não recebeu nenhuma justificativa pronta, ela não recebeu objetivo, ela não recebeu nada. Eu só pedi para ela me ajudar a estruturar a ideia com ela. Passei alguma ideia de personagens que eu inventei na minha cabeça e me fez algumas perguntas sobre público-alvo, sobre o território, sobre qual é o formato das apresentações e o valor de captação que eu queria pegar através da Lei Rouanet e por que eu resolvi fazer esse projeto agora. Eu respondi essas perguntas para ela e perfeito, ela montou todo o briefing, a ideia do projeto e baseado nisso ela vai conseguir escrever todo o resto do projeto para mim. E foi assim que Loucos por Louros começou a nascer. E aqui vem um ponto muito importante. A Ema, ela não escreve 2 linhas e não sai inventando o projeto do nada. Ela precisa de você com a sua ideia, com o seu projeto, para com que ela consiga escrever todas as próximas etapas de justificativa, objetivos, cronograma, tudo. Então ela escreve com você, ela não vai inventar nada do nada. Eu passei ideias para ela
E ela pegou e começou a escrever comigo a linguagem artística, o território e tudo, na linguagem que pareceristas e avaliadores gostam de ler. Após isso, eu fui passando por todos os campos da IA. Então, eu pedi para ela me gerar uma justificativa com dados reais. Ela me gerou uma justificativa. Ela tem o botão de pesquisar dados reais. Então, ela procura na internet coisas que o seu projeto tem ligação para com que ela utilize isso como um dado concreto ali de pesquisa ou alguma matéria que tenha a ver com isso, né? E aí ela foi me dando vários dados ali, tanto do IBGE quanto do Instituto Butantan, enfim, dados de institutos do meio ambiente ali e proteção animal. E não só isso, também me deu dados sobre o teatro musical brasileiro, como é que ele está hoje e se ele está em decadência, se ele não está, se ele está em ascensão. Então ela me deu todas essas justificativas, todos esses dados e montou uma justificativa baseada no que os avaliadores e pareceristas gostam. Porque a justificativa aqui é o quê? Por que o seu projeto é importante? Então, por que ele é importante? Porque, segundo o Instituto Butantan, foram apreendidos não sei quantos animais, porque o teatro musical brasileiro vive um momento de consolidação de mercado. Juntar essas duas coisas, né, faz com que o meu projeto seja muito relevante para o mercado cultural brasileiro. Então, ela foi e me escreveu uma justificativa pronta para eu copiar e colar no meu edital. Depois disso, eu fui fazendo várias etapas com ela, né? Eu fui para a sinopse, ela me ajudou a criar a sinopse. Então eu falei, tom mais poético, quero uma sinopse com tom mais poético. Ela me fez algumas perguntas. Depois ela me fez algumas perguntas na parte de objetivo. E aí ela criou o objetivo e assim foi etapa por etapa. Acessibilidade, democratização do acesso, contrapartidas. E aí as partes mais interessantes da IAEMA, na minha opinião, que para mim são as partes mais difíceis da gente conseguir montar, porque somos artistas, não somos contadores, publicitários, né? Então, aqui que mora a graça também da nossa IAEMA. Nós temos, na parte de comunicação, uma parte onde você pode simplesmente clicar nos lugares que você quer divulgar o seu projeto. Então, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Isso aqui, digital orgânico, digital pago, mídia tradicional, imprensa e parceiros. Então, se eu vou ter assessoria de imprensa, e ela já vai me dar todo o cálculo de alcance estimado, de CPM, que é o custo por mil, coisas que apenas pessoas experientes em marketing e mídia conseguem fazer isso, né? Então, baseado no quanto eu disse que eu tinha para divulgação, ela me criou um plano de comunicação em cima disso, já com alcance, já com todos os custos inclusos para depois a gente conseguir fazer a parte orçamentária. É claro que se você é uma pessoa que tem essa experiência, você consegue fazer isso de cabo a rabo, você pode simplesmente conversar com ela, tá? Ou você consegue também enviar para ela o seu plano de comunicação para que ela analise ali e faça junto com você. E aí, mais uma coisa muito interessante da EMA, que é a etapa de cronograma, que é bem parecido com os cronogramas aí que a gente vê nos editais e nas leis de incentivo. Então você vai só clicar na quantidade de meses que você vai fazer aquela etapa, ela já própria gera a etapa para você, e aí você escolhe se você vai querer que essas etapas apareçam como meses do ano ou mês a mês. E você escolhe a duração que o seu projeto também tem. Se ele é de 12 meses, se ele é de 15 meses, ela vai mudar. Se ele é de 10 meses, ela vai mudar. E por aí vai. Após isso, ela vai te gerar um cronograma para você baixar. E esse cronograma vai vir nos moldes. Vou abrir aqui para você dar uma olhada. E então o cronograma vem editável para que você faça os ajustes finais, mas já do jeito que o parecerista gosta de olhar. A mesma coisa acontece quando a gente vai para a etapa de orçamento. Ela monta as rúbricas,
os itens, as quantidades, unidades, valores baseado em valores de mercado e as fontes de financiamento. Então ela vem aqui e ela montou o orçamento inteiro para mim, baseado no valor que eu dei para ela de 480 mil ali. E aí, o que ela faz? Ela faz esse cálculo. Eu quero gastar, o meu projeto custa 480 mil, e eu quero gastar dentro desses 480 mil 18% em acessibilidade, comunicação e divulgação. Eu quero gastar 1% de administração e eu não quero dar 10% de captação, vou dar 8% de captação. E ela vai refazendo esses cálculos. Após isso, eu gero o orçamento e aí ela também me dá um arquivo editável para eu poder revisar e ajustar o que eu preciso. Veja só. A planilha toda certinha, com os valores baseados em valores de mercado. Mas não pense que é só isso. Quando eu fui gerar a apresentação final, eu pedi para ela um pitch, uma linguagem de pitch. Gere a apresentação desse projeto para mim como uma linguagem de pitch persuasiva e que explique claramente o que é o projeto Loucos por Louros. E o que ela me respondeu? Antes de escrever, eu preciso te dar uma observação sobre o Salic. A análise do edital diz que o sistema não define limites fixos de caracteres por campo e a instrução do resumo é máximo de 5 linhas sem adjetivos, sem dados variáveis. Isso é bem curto e objetivo, bem diferente de um pitch em prosa longa. Ou seja, tenho duas leituras possíveis do que você precisa agora, Carla. O resumo do Salic ou um texto de apresentação mais longo, porque no final, quem decide sou eu. Eu escolhi a opção A. Conclusão. A Emma ela não saiu escrevendo qualquer texto. Ela escreveu um texto baseado no que ia dar certo para aquela lei de incentivo ou para aquele edital que eu estou inscrevendo. E aí eu cheguei no fim. O Loucos por Louros estava estruturado com conceito, justificativa, objetivos, acessibilidade, democratização do acesso, orçamento, plano de divulgação, cronograma, apresentação, tudo. Eu tinha tudo ali. E foi aí que eu quis fazer mais um teste que me interessava. Porque seria muito fácil a própria ferramenta que me ajudou a construir olhar para o projeto e dizer parabéns, ficou ótimo. Mas eu não queria isso. Eu queria que ela procurasse o problema. E foi justamente por isso que eu montei a Emma parecerista dentro da IAEMA sem acesso nenhum ao que foi escrito antes. Ou seja, ela não sabe que a gente construiu aquilo juntas. A única informação que ela tem é o edital ou a lei de incentivo que eu estou concorrendo e o que eu vou colocar ali para ela como projetos. Então, vem ver o resultado da análise da Emma parecerista. Eu pedi para ela analisar tudo para mim e ela foi e fez a análise. Então, ó, ela começou a me dar notas simbólicas por critério. Ela começou a dar listas de melhorias priorizadas, então coisas críticas, planilha incompleta, limite de orçamento não confirmado, como é que as coisas vão acontecer, então as críticas um risco alto de reprovação, risco médio de reprovação, tudo aquilo que eu ainda posso melhorar para o meu projeto ficar tecnicamente perfeito. Ela apontou que eu não conseguia validar os pontos do meu orçamento, ou seja, a própria ferramenta que me ajudou a construir o projeto não foi lá e falou, porque fui eu que fiz, tá tudo bonito. Ela me ajudou a ver os pontos críticos e aonde eu precisava melhorar para conseguir ter o meu projeto 100% tecnicamente aprovável. Então, essa ferramenta aqui, ela é, dentro da Emma, ela é imprescindível. Uma vez que você faz, a gente sempre acaba esquecendo, passa alguma coisa. Então, é só jogar na parecerista Emma que você deixa o seu projeto 100%. Porque a verdade é, enquanto a gente está construindo o nosso projeto, a gente quer ajuda, a gente quer ter um olhar de uma terceira pessoa. A gente quer perguntas, a gente quer organização, a gente quer alguém ajudando a transformar a ideia em uma proposta tecnicamente viável. Mas antes de enviar, eu quero outra coisa, eu quero crítica. Eu quero que alguém encontre o que eu não estava enxergando. E principalmente quem já escreve projeto
sabe disso, que depois de horas que a gente fica olhando ali para o mesmo texto, a gente acaba perdendo a perspectiva. A gente tem prazo curto, nossa cabeça fica cansada, é difícil de fazer a adaptação do projeto por causa disso. Várias inscrições ao mesmo tempo, vários editais abrem junto. Tudo isso acaba criando um ponto cego na nossa cabeça. E aí é que o modo parecerista da EMA entra. Mas talvez você esteja pensando, tá, mas eu já sei escrever projeto. Ótimo, porque a EMA não foi feita só para quem está começando. Se você já escreve, já aprovou projeto ou escreve profissionalmente para outras pessoas, ela pode funcionar como assistente de análise, construção, organização e revisão. Você continua escrevendo, continua tomando decisões, só ganha a segunda leitura disponível quando precisa. E pode ganhar velocidade para dar conta de dar mais projetos sem abrir mão do cuidado. Agora, se você nunca escreveu, se você está começando, a experiência é outra. Você não precisa entrar sabendo como estruturar uma meta, como escrever uma democratização de acesso, como organizar um cronograma. Você vai construindo a proposta com a EMA. Ela faz as perguntas, você responde com o que é verdadeiro sobre o seu projeto e aquilo vai tomando forma, exatamente como eu fiz aqui com o Loucos por Louros. E é claro, né, que Loucos por Louros é um projeto fictício, mas a EMA já está sendo usada em projetos reais. A Ju Queiroz, ela teve um projeto aprovado com 99 pontos em um edital de Santa Catarina. A Alane, editora teatral, teve o projeto Ostra aprovado pelo PROAC e conseguiu finalizar outras propostas com um prazo curto. A Rafa, ela conseguiu concluir 3 projetos que pareciam impossíveis de terminar no tempo que ela tinha. Aqui, passando para dizer que eu sou muito grata por vocês terem criado a EMA. Porque, assim, eu acabei de finalizar 3 projetos que pareciam impossíveis de fazer agora. Minha vida tá a maior loucura e eu achei que não fosse dar, porque eram 3 projetos completamente diferentes, com verbas diferentes, então eram planilhas orçamentárias diferentes, vários pré-requisitos que eu não teria tempo nem de ler o edital completo para conseguir fazer tudo isso. E eu tô muito feliz, muito satisfeita, assim, mesmo. A EMA, nossa, ajudou demais, assim, como se tivesse me pegado no colo mesmo, assim, me sentia acalentada. Laura inscreveu pela primeira vez sozinha uma inscrição na PNAB. E uma de nossas usuárias resumiu a experiência de um jeito que eu gosto muito. Foi como ter uma parecerista lendo junto comigo. Então ela não deixa escapar nenhuma incongruência, ou se você esquece de colocar no orçamento aquilo, ela te lembra que você prometeu, então você precisa orçar. Então ela não deixa pontas soltas. E aí eu percebi que eu tô há anos escrevendo projetos, sempre deixando algo a desejar. E ela vai... É como se fosse um parecerista me ajudando a escrever meu projeto. Isso foi incrível. E é exatamente essa a ideia. Eu sou a Carla Mariani, fundadora do Clube EMA. Eu e a Letícia somos artistas e trabalhamos há anos no setor cultural. Nos últimos anos, aprovamos dezenas de projetos e captamos mais de R$1 milhão apenas para um desses projetos por meio de editais, leis de incentivo e outras formas de financiamento que a gente também conta para você dentro da IA. Só que esse conhecimento ele não nasceu pronto. Ele veio de projeto aprovado, de parecer, de erro, de correção, de comparação, de regulamento entre um edital e outro. É muita prática. E a gente começou a perceber que algumas coisas se repetiam. E esse processo ele virou um método. E depois esse método virou a EMA, que é o método Musa. E a lógica é bem simples. Mapear, que é entender a oportunidade antes de começar a escrever. Unificar, que é dar espinha dorsal para o projeto. Sistematizar, que é transformar a ideia nos campos técnicos. E assegurar, que é revisar tudo antes do envio. Foi esse processo que você acabou de ver acontecer com um musical super fictício com papagaios no palco. Ao assinar, você recebe acesso à IAEMA durante o período da sua assinatura, que vale por 1 ano. Você pode trabalhar em vários projetos, analisar vários editais, construir campos, organizar cronograma, montar orçamento, gerar planilhas, revisar, usar um método parecerista. E além da IA, você recebe também o EMA Curso, que é onde eu ensino a lógica da escrita de editais culturais com mais profundidade. Você entra para uma comunidade exclusiva, recebe os materiais e bônus disponíveis na assinatura, incluindo modelos, conteúdos sobre leis de incentivo, emendas parlamentares e outras ferramentas para o processo. Hoje, se você vai contratar alguém para escrever um projeto
Para você, pode custar milhares de reais com uma única inscrição. No edital seguinte, você vai lá e paga de novo. Na EMA, você pode trabalhar nos seus projetos durante a assinatura sem ter que pagar por projeto. O acesso hoje custa R$ 697 à vista ou em 12 parcelas de R$ 72,09. E eu preciso ser muito clara. Não existe garantia de aprovação. Nenhuma ferramenta, curso ou consultor sério pode te prometer isso. A EMA ela foi criada para ajudar você a chegar ao envio com um projeto mais estruturado, mais coerente e mais revisado. A EMA ela funciona como uma ferramenta de apoio. A autoria, a ideia e as decisões sobre o projeto continuam sendo suas. Agora pense comigo. Se eu conseguir começar com eu quero fazer um musical com papagaios chamado Loucos por Louros e chegar aonde eu cheguei, imagino que você consegue fazer com aquela ideia que realmente importa para você. Aquela que já existe artisticamente, mas ainda não virou projeto. Aquela que está esperando um edital abrir. Ou aquela que a inscrição já está aberta agora e você continua adiando porque não sabe por onde começar. Se você quer ter a EMA trabalhando junto com você nesse processo, clica no botão abaixo. E quando entrar, eu te recomendo a fazer exatamente o que eu fiz. Pega uma ideia, pega um edital e começa. Porque eu acho que é nesse momento que você entende de verdade o que a EMA faz. Não quando eu te explico. Quando você vê o seu próprio projeto tomando forma na sua frente. Te vejo lá dentro.